Aqui estamos nós de volta. Hoje nós temos um assunto que é o encerramento do Evangelho que foi estudado nesse mês. Vamos lá. O nosso assunto hoje é o capítulo 4, a conversa de Jesus com Nicodemos, que abre o título do capítulo. Kardec colocou como título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que assunto é o de hoje? Reencarnação. É a reencarnação. Então, foi muito bem tratado pelos expositores que fizeram durante um mês, não é? O Américo, a Andréia e o Edilson. Eles liquidaram o assunto. Então, nós vamos apenas fazer comentários em torno do assunto. E vamos abrir os comentários, porque o assunto merece a nossa atenção. Vamos lá. Primeiro, o que significa ver o reino de Deus, Eli? Eita. Essa me pegou, ver o reino de Deus. Mas, ó... Tudo é reino de Deus. A terra é reino de Deus. O espaço, o mundo espiritual é reino de Deus. Ó, muito bem. Mas Jesus se preocupou que a gente tivesse essa noção. E ele, então, fez uma porção de parábolas sobre o reino de Deus, você lembra? Lembro. Pois é. Dessas aí, qual que você gosta mais, ele? Tesoura, pérola, joio. Eu gosto do Lázaro e o rico. Muito bem. Interessante que essas que estão aí marcadas dizem respeito àquilo que devemos dar de nós para chegar ao reino de Deus. E essas aqui de baixo dizem respeito àquilo que acontece conosco, se não fizermos aquilo que nós temos para provocar a entrada no reino de Deus, que são as discípulos. Correto. Correto, ela. Então, a maravilha, Jesus abriu espaço para a gente entender a questão do reino de Deus. Agora nós vamos ver o nascer de novo. Tem várias interpretações, nascer de novo. A primeira é essa, voltar a viver no mesmo corpo. Sim. Até pouco tempo ainda tinha gente que tinha coragem de falar assim, né? Mas a ciência diz que é impossível. A matéria, os átomos que formam a estrutura dos corpos, elas vão para outros corpos depois da morte. Tem como voltar a ser o mesmo corpo. Então, restam mudar o rumo da sua vida e a reencarnação. Muito bem. Interessante, meus irmãos, que mudar o rumo da sua vida é a forma de interpretar essa lição de Jesus aí. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É mudar o rumo da vida. Algumas religiões ficam aí, mas o Espiritismo completa com a reencarnação. Na verdade, a reencarnação por si mesma não resolve a questão de ver o reino de Deus. A pessoa tem que mudar o rumo da sua vida através das reencarnações. Correto. É bem direta a lição de Jesus. Então vamos andar. Reencarnação e razão. Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele veio,
para onde vai, por que está na terra, e justificar todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Se tem injustiça, não é? Podemos dizer, sem ela fica incompreensível a justiça divina. Se há uma injustiça na vida, Deus é culpado. É o que dizem as pessoas, não é? Então, afeta a questão Deus, o que afeta a questão justiça, não é? Então, a reencarnação está por trás desse processo. Sem a reencarnação, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Então, até o Evangelho de Jesus fica ininteligível. Sem ela fica incompreensível a justiça divina. Sem ela fica incompreensível o Evangelho de Jesus. A reencarnação é peça fundamental para alimentar o processo da razão. E aí, nós temos o exemplo do Evangelho segundo o Espiritismo, que sintetiza o amor a Deus, a si mesmo, ao próximo e as aplicações gerais. Sem a reencarnação não se entende nada disso. Vira poesia, vira citação sem alma, porque ninguém que não observa a reencarnação como fato real da vida pode compreender parte ou quase nada de algumas destas lições de Jesus, explicadas por Kardec e pelos espíritos. É importante esse aspecto. Pergunta de Jesus, ela está no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 16, Marcos. Pergunta de Jesus aos discípulos, quem dizem que eu sou? E você, quem é você? Eu sou Eli. Eli, né? Quem era você antes? Não sei, é melhor não saber. Bom, para nós não faz muita diferença, mas para Jesus fazia, porque ele é um espírito de uma grandeza imensurável. E ele fez essa pergunta. Resposta: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Olha só, Jesus estava lá no meio deles. Então, é evidente que a reencarnação era um fato conhecido. Eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram. Então, ela foi confirmada por Jesus dessa forma. Quando Jesus falou esta frase, os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista. Então, era óbvio que João Batista foi a reencarnação de Elias. Está no Evangelho de todo mundo. Está na Bíblia de todas as religiões cristãs. Então, você vê uma coisa impressionante, a clareza do ensino. A reencarnação é uma lei biológica para a evolução do espírito, para que o espírito possa atingir a perfeição. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Então, qual a função da reencarnação? A função da reencarnação é colocar o espírito para que ele atinja a perfeição em contato direto com as leis morais e com as leis físicas. O corpo físico, desde a sua formação no ventre materno, é o contato do espírito com as leis físicas. E também com as leis morais, porque é o processo da família. Mãe, pai, etc. Então, é uma lei biológica com esta função e
o objetivo divino dessa lei, atingir a perfeição. Esta relação é obrigatória, é lei da natureza, contato do espírito obrigatoriamente com as leis morais e com as leis físicas. Reencarnação no tempo. Egípcios, hindus, Vedas, druidas, etc. Milênios antes do Cristo. Então ela é velha, não é coisa nova, não foi inventada pelo Espiritismo absolutamente. Está na origem dos povos. Assim são as leis da natureza. Sócrates e Platão ensinavam a reencarnação, né? Cerca de 400 anos antes de Cristo. Então, o que acontece? Sócrates foi até morto, obrigado a tomar o veneno da cicuta, porque, dentre outras coisas, ensinava a reencarnação para a juventude ateniense. Impressionante. E os ensinos morais, que eram muito conectados com o evangelho que Jesus depois ensinou. Pitágoras lembrava das suas encarnações, e várias encarnações. Heródoto, idem, o historiador. Judeus antigos e cristãos primitivos. Judeus lá atrás, desde o tempo de Jesus, lá para trás de Jesus. E os cristãos depois de Jesus, claro, só pode ser, né? Os cristãos primitivos, até aquele concílio que eliminou a existência da reencarnação na igreja. Porque até aquele ano 500 e qualquer coisa, que eu não me lembro a data exata daquele concílio, a reencarnação fazia parte da igreja também. Bom, aqui no Ocidente, nós temos a reencarnação no Brasil, esse livro do Hernani Guimarães Andrade, estudando casos de reencarnação, assim, com os cuidados de um cientista. E outros cientistas no mundo fizeram isso também. Banerjee, na Índia, e Ian Stevenson, nos Estados Unidos. Muito bem. Bom, o Brasil é o país mais reencarnacionista do Ocidente. Mas no Oriente tem muito mais gente reencarnacionista. Esse livro também do Hernani Guimarães Andrade, ele faz um estudo amplo, e eu peguei um pedacinho onde ele mostra os países onde o budismo se instalou. E ele começa explicando o objetivo primacial do budismo. Libertação do samsara, círculo vicioso das reencarnações sucessivas. Utilizado até nas novelas aí da Globo, etc. De vez em quando se faz citações populares sobre o samsara, que é o ciclo das reencarnações obrigatórias e sucessivas. Muito bem. Então, o budismo tem por objetivo a libertação desse ciclo de reencarnações sucessivas, o que significaria a libertação do espírito. A evolução do espírito. Sem necessidade mais do contato com a matéria bruta, não é? É. Aquela matéria que nós chamamos de corpo físico, propriamente dito. E aí ele fez uma relação dos países, onde principalmente Índia, Ceilão, China, Vietnã, Coreia e Japão. Birmânia, Tibete, Camboja, Indonésia, Mongólia e Tailândia. Fala direito, mulher. Muito bem. Da língua. Vocês vejam, imaginem a população desse povo todo aí, desses crentes. Não é? Mas tem mais. Tem outros lugares também. O que falta para mudar o mundo? O que é esse conceito da reencarnação? Essa lei da natureza?
não exerce uma ação no mundo diferenciada para que o mundo seja melhor. Nós vivemos sabendo e conhecendo a reencarnação, mas nós não vivemos em função dela, a grande parte do nosso mundo, porque não faz diferença um lugar se ter ou não conhecimento de reencarnação. Pelo menos, eu que não sou sociólogo, não vejo essa diferença. Certamente um especialista pode fazer análises que eu não consigo fazer. Mas por quê? O que é que falta? Falta a ciência. Vamos ver quem disse isso. E nós temos aí o Chico Xavier e o Banerjee, aquele cientista hindu que pesquisou mais de 1000 casos de reencarnação, e nós vemos os filmes dessas pesquisas até na televisão, eu já vi vários, são coisas fantásticas, etc. Ele visitou o Chico em 1970, foi trazido pelo Hernani Guimarães Andrade. E qual o futuro das pesquisas sobre a reencarnação? Perguntou o Banerjee ao Chico. O Chico responde: os espíritos acham que é do maior alcance, porque a reencarnação, quando se positivar, vai alterar toda a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise. Vemos que o mundo precisa da ideia da reencarnação. Então, meus irmãos, nós temos aí a palavra sábia do nosso Chico Xavier, que estava sempre ligado a Emmanuel, né? E nós temos na nossa literatura uma obra que nos ensina sobre isso. É a do irmão Áureo, o livro Universo e Vida. Ele parece até que fez o desenvolvimento dessa resposta que o Chico deu a Banerjee. Nós vamos ver na sequência. A ciência no futuro. Capítulo 11 do livro Universo e Vida. O terceiro legado é o título do capítulo. Então, ele nos fala da reencarnação, com as funções da medicina, da psiquiatria, psicologia, quando a ciência confirmar finalmente, aderir, aceitar a reencarnação. Mudam estas ciências da área médica. Isso vai mudar muito a nossa relação com a saúde, não é? E a nossa relação com o mundo também. O pensar e o sentir, que é o mundo das artes, vai mudar também a literatura, a música, artes plásticas, cinema, rádio, teatro, TV. Aliás, a reencarnação já fez algumas mudanças, né, nessas áreas. E na mediunidade, em vários aspectos das várias ciências, inclusive ciências físicas, como geologia, vão ser afetadas com o conceito de reencarnação, a astronomia e a história, etc. Bom, mas vamos ver, então, o que o Universo e Vida nos traz, irmão Áureo, a respeito dos efeitos da reencarnação na medicina, psiquiatria, psicologia, etc. O Espiritismo ajudará a ciência a descobrir e entender que o complexo humano, mento-físico, perispirítico, participa da natureza de 3 mundos. O mundo físico, o mundo mental e o perispiritual, com leis evolutivas específicas. Convivemos com fauna e flora material, mental e parafísica, das expressões rudes às mais sublimadas. A medicina poderá falar de doenças
espirituais, com consequências físicas, físicas com consequências espirituais e do perispírito. Doenças do perispírito. Imagina quando isso acontecer, meu Deus. Muda tudo para melhor. Né? Muda tudo. Haverá no futuro, além da homeopatia, alopatia e acupuntura, haverá no futuro uma mentoterapia espírita e uma magnoterapia ampla. Uma magnetoterapia ampla. A senhora é especialista nisso. Né? Então, vejam bem, as aberturas que o espiritual deu, né, desta relação das leis morais com as leis físicas, quando a ciência admitir, finalmente, a reencarnação como uma realidade da natureza. Vamos ver a psiquiatria. O Espiritismo introduzirá inovações de conceitos e métodos. A base é a aceitação científica da ascendência do espírito sobre o cérebro perispiritual e físico e sobre todo o cosmo orgânico. Então, não é o cérebro físico que resolve as coisas, mas é o espírito. A diferença é enorme. Né? Mas é preciso que a ciência aceite a existência do espírito. Esse é o problema. Eu acho até que a ciência já está desconfiada que tem que aceitar a reencarnação, por tantas evidências e provas de homens célebres, né, que já decidiram sobre isso. Mas o problema da ciência é o espírito. Ela não chegou no espírito. Esse é o entrave. E para aceitar a reencarnação, ela tem que aceitar a existência do espírito. Com o conhecimento objetivo da obsessão e da mediunidade. A partir desse momento, né, nós vamos ver que existe influência espiritual real, né, e mediunidade real também, e não nada que não seja efetivo de uma realidade espiritual. Reformulando técnicas de diagnóstico e de tratamento. Aí é a consequência natural, né? As técnicas que são usadas hoje para diagnosticar e tratar não levam em conta a existência do espírito. E ela vai levar em conta. E a reencarnação será considerada. Né? Existem já trabalhos nessa linha de espíritas, médicos e cientistas, como esse aí, e o próprio Hernani Guimarães de Andrade, que eu já citei, mostrando a correlação das leis morais com as leis físicas. Muito bem, meus irmãos. Psicologia e psicanálise. O espiritismo virá em futuro, não mais remoto, modificar conceitos e tratamentos na psicologia e na psicanálise. Vejamos quais as outras explicações. Base: os ascendentes espirituais e kármicos nas situações individuais e grupais. Significando que a psicologia e a psicanálise vão ver o passado. Não mais só essa vida, mas vão entrar nas questões do passado, de indivíduos e de grupos. Muda tudo, meus irmãos. Vai considerar as transatas vivências, que são as reencarnações passadas, que é uma contribuição espírita nos problemas insolúveis das fobias inatas, pediatria, pedagogia, doenças kármicas,
choques reencarnatórios, diferenças fisio-intelecto-morais, etc. Muda tudo, não é? E como as pessoas que estudam a ciência da psicologia, a psicanálise, são sempre muito preparadas e muito dedicadas, você imagina o benefício que vai acontecer para essa população imensa que busca os consultórios para socorro das suas necessidades nestas áreas, desses problemas que muitas vezes são insolúveis. No mundo das artes, não é preciso nem comentar, porque vocês podem deduzir a influência da reencarnação como uma coisa real, não é? E não mais fantasiosa, porque tem literatos, né, escritores, etc., que escrevem sobre reencarnação, mas na base de fazer romances que não são reais, são fictícios, né? Você mesmo acabou de ler um essa semana. Como é que chama? Voltou, mas esqueceu. Mas esqueceu. Feito por uma inglesa, escritora, que não era espírita, mas foi o último livro dela. 1920. 1920. Interessante. Na música, a música, meu Deus do céu, está caindo num buraco. Eu não sei se esse buraco tem fundo, porque ela está caindo mesmo. É preciso espiritualidade nisso, né? Com a identificação do espírito, a reencarnação mostrando a conexão, lei moral, lei física, deve haver uma certa influência muito forte. Rádio, cinema, teatro, TV, etc. Nós poderíamos ver até novamente, assistir filmes, né, Eni? Hoje tudo violência, quase. Onde só a Rose que gosta de ver esses filmes todos. Ah, é? Ela adora. E haverá na transformação da humanidade as ideias espíritas, no trabalho educacional, semeando pensamentos mais altos e enobrecendo sentimentos. Meus irmãos, essa é a base do que ensina o Espírito Áureo nesse capítulo 11 do Universo e Vida. Então, vamos agora para as nossas reflexões finais, fazendo a conclusão do nosso estudo. No futuro, a inclusão da reencarnação transformará a humanidade e a vida na Terra será muito melhor. Oh, meu Deus. Podia já estar acontecendo, né? Podia. Bastava que houvesse fé no coração dos homens, né? A ciência é tão importante, tão maravilhosa, tão útil, tão necessária, mas não admite fé. Não? Então não usa os argumentos da fé. Superado o materialismo, serão muito mais interessantes as ciências, as filosofias, as artes e as religiões. Isso mesmo, meus irmãos. Isso no futuro. Mas podemos fazer uma consideração nessa conclusão quanto ao presente. No presente, qual a utilidade de aceitá-la? A reencarnação? Aceita como verdade, influenciará as nossas decisões sobre tudo na vida e ampliará a nossa visão do mundo. Os espíritas, em parte, né, nem todos, porque nem todos estão muito preocupados assim com a reencarnação, mas os espíritas já sentem isso, que o conceito da reencarnação, a realidade delas, a verdade dela, muda todas as nossas decisões na nossa vida. E amplia realmente a nossa visão do mundo. Sem reencarnação, é muito mais pobre. Muito mais pobre. A gente compreende melhor as criaturas, os acontecimentos,
é uma realidade. Isso vai acontecer com todo mundo no planeta. Vejam como isso vai ser importante. Como a reencarnação é importante nesse sentido. E mais. E, acima de tudo, nos aproximará de Deus pela melhor compreensão da sua justiça. E nos aproximará de Jesus pela melhor compreensão dos evangelhos. Nos aproximando de Deus e de Jesus. Daí, meus irmãos, a importância de estudarmos, meditarmos e utilizarmos em todos os momentos das nossas decisões de vida o conceito da reencarnação. Muito bem, meus irmãos.